Olá, família Cristo para todos nossos amados irmãos que nos acompanham, e todos são bem-vindos ao nosso momento de reflexão. Estamos retomando, fazia um tempinho que não nos encontrávamos neste momento, para pensarmos um pouco e pedir a orientação de Deus para o nosso dia a dia, receber uma palavra inspirada, uma palavra revelada, uma palavra cristocêntrica. Jesus é o nosso conselheiro. Então, eu vou fazer o esforço, dadas as nossas muitas atividades, com o Ministério Cristo para Todos e nossa agenda, mas eu amo este momento. Então, eu quero fazer o esforço para nós estarmos aí diariamente nos encontrando. Hoje, nós vamos pensar sobre esta questão. O que fazer quando os seus planos são impedidos? É uma pergunta. O que fazer quando os seus planos são impedidos? Bem, você pode pensar assim comigo, Pastor Gilmar, o que é que eu devo fazer quando meus projetos são impedidos? Quando meus planos são impedidos? Quando tudo aquilo que, em o nome do Senhor, até com a convicção de que Deus está me dirigindo destas questões, mas que eu não obtenho êxito. Eu não consigo ter êxito. Então vamos a esta questão. Vamos ler a palavra do Senhor na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo 18. Percebam. Por isso bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nulo impediu. Você, querido irmão, já buscou algo, fazer algo que você acreditava ser a vontade de Deus, mas obstáculos apareceram e lhe impediram de fazer o que você pensava que deveria ser feito e que você conseguiria fazer? Se isto já aconteceu com você, não desanime. Você não é o primeiro a experimentar, a passar por esta experiência negativa. Muitos belos filhos de Deus já estiveram nesta mesma posição. Até o apóstolo Paulo sentiu esta adversidade, este impedimento. Ele chega a dizer que ele se propôs, teve a expectativa de fazer algo, mas apareceram obstáculos que lhe impediram. É interessante, querido irmão, nós observarmos esta palavra impediu, que está aqui em 1 Tessalonicenses 2 e 18. Impediu. No original grego, esta palavra ela tem uma conotação, um sentido muito forte. O sentido é de uma estrada deteriorada, destruída, de uma estrada que tornou-se intransitável. Então você ia seguindo viagem, ia seguindo, a viagem estava fluindo, de repente não há mais possibilidade de seguir a viagem. Você vai ter que fazer uma meia volta, retornar, encontrar outro caminho para chegar ao lugar para onde estava indo. É exatamente isto, é exatamente a ideia, é exatamente o que Paulo está dizendo que aconteceu com ele e os seus companheiros de viagem. Ele programou
Ele quis ir a Tessalônica, estar com os irmãos, com a igreja que ali estava. Olha, o que diz o texto? 1 Tessalonicenses 2:18. Por isso, bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco. Portanto, não foi somente uma vez. Vamos considerar que tenha sido, no mínimo, 2 vezes. Paulo diz assim, pelo menos eu, Paulo, eu me determinei a fazer isto, mas Satanás me impediu. Nos impediu a mim e a minha equipe. Então, Paulo, ele está tendo aqui uma percepção que este obstáculo, este impedimento, esta impossibilidade não foi simplesmente uma circunstância natural. Ele está dizendo, Satanás nos impediu. Paulo tinha consciência de que ele estava permanentemente em uma guerra contra o mundo espiritual, contra o diabo. Então ele está dizendo mais ou menos assim, meus irmãos, eu agendei, eu programei, eu quis ir ter convosco e me programei mais de uma vez, mas olha, irmãos, Satanás usou meios, circunstâncias e me impediu de chegar aí. Uma outra palavra que está neste texto, quando o apóstolo Paulo diz assim, eu fui impedido, é mais do que uma estrada, como nós já acentuamos, que lhe impediu de seguir a viagem por danos, por obstáculos. A ideia também aqui no original, num sentido bem grego da Grécia, daquele tempo, era de um atleta, perceba bem isso, de um atleta que está correndo e ao seu lado também está um outro corredor e esse outro atleta corredor literalmente lhe tira da corrida, ele dá-se uma cotovelada e lhe tira da corrida. Que coisa quando nós temos o acesso às informações, aos originais bíblicos, como nós conseguimos entender com mais precisão o que o Espírito Santo está falando através dos autores sagrados. Quantas das vezes nós estamos bem comprometidos com um projeto, principalmente na obra de Deus, e nós sentimos que a partir do momento que nós nos determinamos a fazer determinada coisa, houve barreiras, dificuldades por todos os lados, e nós entendemos, eu não estou espiritualizando as coisas, mas Satanás está usando as circunstâncias, Satanás está promovendo estas situações para me impedir. Então, esta é a ideia. Agora, percebamos que Paulo não desistiu. Surgiu o obstáculo, ele não pôde ir na primeira data, na primeira ocasião que ele se dispôs a ir a Tessalônica. Ele não pôde ir na segunda, mas sabe de uma coisa, meus irmãos? Paulo era implacável. Glória, 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 glória. Paulo não desistia. Eu vou usar uma expressão que você vai até se assustar e dizer, eu acho que o pastor Gilmar forçou muito a situação com essa expressão. Eu vou lhe dizer uma coisa, Paulo era mais impetuoso do que o diabo. Era mais impetuoso do que o diabo. Satanás criava as situações, a gente vê isso em todo o Novo Testamento, principalmente nas viagens missionárias de Paulo, mas Paulo era imbatível. Se em uma cidade queriam espancá-lo, como ele foi espancado, ele se recuperava e ia para outra cidade. Se ali ele era preso, ele se superava com a graça do Senhor e saindo dali já continuava a obra a que ele se determinou a fazer. Paulo era implacável. Então, a questão de ter aparecido o obstáculo
não o paralisou, não o pediu, não tirou ele do foco, não fez ele desistir, não fez ele desanimar. E esta é a lição que eu quero deixar com você neste momento de reflexão. O que eu devo fazer quando meus planos são impedidos? São impedidos então porque o Senhor não queria mesmo. Cuidado, às vezes nós usamos estas expressões nossas, desculpe minha franqueza, esses cacuetes nossos, esses chavões, para a gente fugir logo da responsabilidade. Se não deu certo, é porque Deus não quis. Não é melhor nós avaliarmos a situação, encarar e dizer: o Senhor está comigo, está aqui, eu tenho um propósito voltado para Deus, eu vou focar, eu vou superar este obstáculo. Não deu agora, mas vai dar na próxima. Então, quando você entender que está sendo impedido, há bloqueios, parece que muitas coisas estão lhe proibindo de fazer o que Deus já disse para você fazer, você vai levantar-se, vai ter a consciência: o Senhor está comigo, o Espírito Santo está comigo. Então, este tempo agora que o diabo está até, parece que momentaneamente, ganhando, saindo vantajoso na questão, isso aí vai cessar. Isso aí vai passar. O diabo não vai ficar aí dando uma de grandão. Isso aí vai passar. Esses obstáculos vão sair do meu caminho e o Senhor vai abrir outras portas e eu vou chegar lá, no alvo, aonde o Senhor quer que eu chegue. Então, irmão, irmã, em o nome de Jesus, não se desespere. Satanás nunca teve a última palavra. Satanás não tem autoridade para dizer: aqui acabou. Quem tem a última palavra é o Senhor Jesus Cristo. Ele disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então, a partir do momento que você sentir: não deu agora, mas eu não desisto, ainda não deu, mas o Senhor está comigo, você vai orar e vai dizer: Senhor, eu estou diante de um impasse, eu estou diante de um impedimento, e eu não vou conseguir superar isso aí sozinho. Eu fiz tudo o que podia fazer, mas o problema continua persistindo. Então eu preciso de uma graça específica, eu preciso de uma unção específica, eu preciso da força do teu Espírito para continuar focado até fazer o que o Senhor quer que eu faça, pediu que eu faça, mandou que eu faça. Amém? Então, na próxima vez que você sentir que o seu projeto, os seus sonhos, os seus planos estão enfrentando impedimentos, faça como Paulo fez. E eu ainda vou ler para você aqui, Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31. Veja como Paulo era implacável. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Vamos fazer aqui uma aplicação. Quem nos separará do projeto de Deus? Quem nos separará dos planos do Senhor para a sua vida, para a minha vida? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Este versículo 37 é esplêndido. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Glória ao Senhor. Deus seja louvado.
Pense nisto. E até o nosso próximo encontro, momento de reflexão.